Fala galera do canal Futebol e Resenha, seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal. Hoje estamos trazendo aqui um conteúdo diferente, um resumo, né, o que aconteceu, né, com os times cariocas aí, né, em competições continentais, seja Sul-Americana e Libertadores. E hoje tô aqui com ele, já o da casa, Leozinho, também vai comentar bastante. E Leozinho, semana um pouco complicada, apesar de alguns times terem vencido aí, mas sempre foram suando camisa, sempre foi jogos difíceis aí. Até propriamente o Flamengo ontem também, né, que a gente já vai comentar. Foi um jogo um pouco mais lento do Flamengo. O Flamengo não conseguiu jogar tão bem assim, né? É isso, Gilson, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo tá vendo o vídeo, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? A gente não conseguiu fazer live ontem, então tá preparando um conteúdozinho, um videozinho pra vocês aqui, né? Já nessa sexta-feira. Cara, é isso. A gente tem que analisar, além de resultado, analisar desempenho. Eu sempre falo isso aqui no canal, e isso é importante. Eu achei o desempenho. A gente vai comentar mais dos cariocas, né? Porque é o que a gente foca aqui. Mas eu achei o desempenho dos brasileiros em si muito ruim. Muito ruim. Todos eles, todos eles. Talvez Bahia e Inter tenha sido o melhor jogo ali, né? Sim. Bahia e Inter tenha sido o melhor jogo, que acabou sendo empate. Mas tirando Bahia e Inter, achei todo mundo abaixo. Todo mundo abaixo. Achei Flamengo abaixo, pelo menos conseguiu vitória. Palmeiras abaixo, Botafogo abaixo. Fluminense, Vasco, todo mundo. Todo mundo. Eu acho que é uma rodada para abrir o olho de todo mundo. A gente entra na Sul-Americana e na Libertadores achando, brasileira vai deitar e rolar. Sul-Americana é muito ruim, não sei o que, não sei o que lá. Mano, talvez não seja tão assim, né? A gente veio que subestima um pouquinho. A verdade é que a gente não conhece os outros times. A verdade é essa, a gente não conhece, né? Então, vamos ver. Foi muito decepcionante. Na verdade, se você analisar de rendimento, foi muito decepcionante. É isso. Eu também achei que os brasileiros foi abaixo, assim, a grande maioria deles, né, pelo menos. E até os que ganharam também não desempenharam tanto. E já vou falar um logo, né, que aconteceu ontem, né, mais recente à noite, o jogo do Flamengo contra o Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira. Assim, eu vou falar um pouco, assim, a gente vai fazer um resumão, né, porque a gente vai falar de todos os cariocas, então eu vou dar um pouquinho minha opinião, depois eu vou passar pro Leozinho. Cara, o Flamengo, ele meio que repetiu a formação do jogo contra o Inter, né? Aquela formação que não tem muitos meio-campistas, né? Eles jogaram com o Pulgar, o De La Cruz. Aí colocaram o Bruno Henrique, colocaram o Luiz Araújo, o Cebolinha, colocaram o Michael também, que foi pra mim um dos piores jogadores ali do Flamengo no setor ofensivo, não conseguiu jogar bem. E o primeiro tempo, cara, foi um primeiro tempo lento. Foi um primeiro tempo muito lento, onde o Flamengo não conseguiu imprimir o seu ritmo. E como o Deportivo Táchira também é um time que não vai oferecer tanto perigo pro Flamengo, acabou sendo um jogo um pouco lento, um pouco chato. Acredito que o Flamengo parecia que era assim, não sei se você achou isso. Tipo assim, vamos jogar de qualquer jeito aqui, a qualquer hora a gente vai fazer um gol, e é isso aí, entendeu? Só que não foi tão fácil assim. Só que aí chegou no segundo tempo, o Flamengo melhorou um pouco, mas ainda muito longe do nível que o Flamengo pode atingir. Numa jogada que começou pelo lado esquerdo, né? O Alexandro toca a bola no corredor pro Cebolinha, o Cebolinha cruza a bola, o Bruno Henrique dá aquela cabeçada dele, que ele é muito bom de cabeça, e o Juninho, né, que entrou no segundo tempo, a presença do centroavante aí, que já tinha feito bons jogos ali contra o Inter, jogos anteriores ali na final do estadual, tava faltando gol, a galera tava cornetando ele por causa do que tava faltando gol, mas eu não achei ele um jogador ruim não, já tava até falando isso lá no grupo. A galera subestimou muito o Juninho, não que ele seja um craque, um super jogador, mas um jogador que eu acho que pode ser útil ali para ser reserva, até porque daqui a pouco o Pedro volta. E acabou salvando a noite, né, cara, do Flamengo esse gol do Juninho, porque depois desse gol do Juninho, o Flamengo teve mais 2, 3 chances ali no máximo, e depois, quando faltou 10 minutos finais, com as substituições do Flamengo, o time do Flamengo meio que cansou, tomou uma pressão desnecessária do Táchira, na minha visão. Teve uma bola que a bola raspou na trave nos acréscimos. E beleza, tipo assim, ganhou, fez o papel que era ganhar desse time, né, do Táchira. Mas assim, a atuação deixou a desejar, na minha visão. O Flamengo poderia ter imprimido um ritmo melhor. Mas eu vou passar para você para você dar a sua análise aí. Mas eu achei que o Flamengo poderia ter jogado melhor. Mas eu também entendo que o calendário é difícil, vai ter jogo agora já final de semana, e talvez o Flamengo também tenha tirado um pouco o pé. Mas o que você achou aí do Flamengo, assim, de modo em geral? Não, eu concordo contigo, mano. Concordo contigo em parte. Concordo. Eu acho que a gente tem que analisar primeiro. O Flamengo venceu. Ponto. O ponto mais importante. Venceu, o que já foi difícil para muitos times na estreia, né? Todo mundo achando que o brasileiro ia deitar, ia rolar, e não foi o que aconteceu.
Então o Flamengo foi e cumpriu a obrigação dele, que era vencer o fraco Deportivo Táchira fora de casa. É o maior time da Venezuela, mas o futebol venezuelano é muito fraco, então, pô, a discrepância é enorme. E o Flamengo venceu o jogo, ponto, que é o principal. Agora, se a gente for trazer novamente para desempenho, foi outro desempenho aquém. Eu acho o Flamengo xoxo. Eu acho que falta sal, falta molho no Flamengo. Eu não vejo o Flamengo jogando essa bola, todo mundo fala. Eu acho que o Flamengo, a gente vai falar do Palmeiras, do Botafogo, daqui a pouco, é tudo mais ou menos do mesmo nível ali, ó. Inter um pouquinho acima. É todo mundo mais ou menos a mesma coisa. Ninguém tá jogando bola demais, sabe? E quando você tá num meio que muita gente joga uma bolinha pequena, você sair vencendo é vantagem, né? O Flamengo foi lá, Sim. cumpriu a obrigação, venceu, era o que tinha que ter feito. Estreou fora de casa, num grupo que para mim é acessível, acho que o Flamengo vai passar sem problemas, e fez o dever mesmo sendo fora de casa, né? Fez o dever de casa, que era a obrigação de ganhar do Tátira. Sobre desempenho, eu acho que a questão do calendário pesa muito, foi o que você falou, eu concordo. O time vem do campeonato estadual aí, vem Libertadores, brasileiro começou já um atrás do outro. Não, e Então eu tipo, já entendo. projetando o calendário também, né? Porque, tipo assim, vai É, piorar, porque agora vai ser sequência direto, né? Então tem que planejar também isso. não, exatamente, exatamente. Então, assim, o mais importante era vencer e o Flamengo venceu. A atuação é preocupante? Para mim é. Para mim é porque, assim, contra o Tátira, serviu. Contra o Central Córdoba, vai servir, provavelmente. Na quarta-feira, se eu não me engano. Mas contra a Isso. LDU em Quito, É talvez não quinta, é sirva. quinta. É quinta. Contra a LDU Isso. em Quito, talvez não sirva. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, agora nesse primeiro momento, se focar em resultado, eu acho certo. Mas eu acho que pensando na temporada, o Flamengo tem que render mais. Esse Flamengo não joga essa bola toda. Já falei isso várias vezes. Foi campeão carioca, legal e tal. Mas nada de outro mundo. Como nenhum time brasileiro tem jogado, na verdade, né? É. A temporada que a gente falou, né? Tá começando, a gente vai ter mais uma visão, assim, de modo geral, ao longo dos jogos, né? Mas tá todo mundo ali se não tá um pouco acima, mas tá um pouco próximo, né? Tipo, não tem uma discrepância, assim, de um time pro outro. Por enquanto, não tem. Não, não Vamos, tem. vamos ver como é que vai ser. A verdade, Gilson, é que o nível de todo mundo tá baixo. A verdade é essa. O Flamengo tá quente esperado, o Palmeiras tá quente esperado, o Botafogo tá quente esperado. Todo mundo tá quente esperado. Talvez o Inter seja um time que esteja um pouquinho acima do que todo mundo esperava, né? Fora isso, tá todo mundo ali no mesmo balaio. Não tem muita diferença, não. Agora vamos falar também do jogo que ocorreu também na quarta, 9h30 da noite. Botafogo quer dizer, Universidade do Chile e Botafogo, né? O jogo foi na casa do Universidade. Eu vou passar logo pro Leozinho, né? Que o Leozinho pode falar um pouco melhor que eu. Com certeza ele conseguiu pegar mais detalhes que eu não peguei. E Leozinho, quero que você fale aí um pouco, né? Dessa estreia do Botafogo na Libertadores de 2025, né? Atual campeão, contra a Universidade do Chile, que na minha visão, depois eu vou complementar o que você vai falar, não acho um adversário muito forte não, mas eu achei legal a torcida, a festa da torcida deles, achei maneiro, e eu tinha até falado contigo que eu acho que nesse jogo de estreia da Libertadores eles não iam querer lotar o estádio, fazer festa, etc. Mas o Botafogo poderia ter encontrado um ritmo melhor de jogo, ter conseguido clarear mais as jogadas, eu acho. O Botafogo acho que está com um problema de finalização, de converter a oportunidade de finalização. Já tinha falado isso contra o Palmeiras na live, e eu observei isso ontem também. Eu acho que o Botafogo está com esse problema que o treinador tem que acertar. Mas aí, qual a sua visão aí, Leozinho, sobre o jogo aí do Botafogo? Mano, eu tenho que respirar pra não xingar ninguém aqui. Calma, calma. Bom dia, Leozinho. Então, é difícil, cara, é difícil. Esse jogo foi pra tirar a paciência, tá? Você falou que você falou que não considera a Laú muito forte e tudo mais. Eu vou te falar. Não é que a Laú é muito forte, a Laú é horrorosa. O time da Universidade de Chile é terrível. Se ele for disputar o brasileiro, é 20º. O time é horroroso. Né, até porque eu acho que o adversário mais forte que o Botafogo pode pegar é o É Estudiantes, né? Se for olhar Estudiantes. na prática assim, né? Exatamente. Então, assim, mano, você olha o primeiro tempo, um primeiro tempo de amplo domínio, mano. Não cria nada porque falta qualidade nesse time na frente. Vamos falar a verdade? Falta qualidade. Falta qualidade. Falta jogador pra decidir. Eu achei o primeiro tempo também bom. O segundo eu achei que deu uma queda, entendeu? Na minha visão. Então, exatamente. Então, o primeiro tempo foi bom. Você criou algumas chances, você teve um amplo domínio. Foi tipo assim, posse de bola 70% a 30%. Tipo, amplo domínio. Mas o time cria pouco. Por que ele cria pouco? Porque falta qualidade. Quando você não tem o Savarino machucado, e você substitui o Luiz Henrique com o Arthur, com todo respeito, ele tava tendo banco no primeiro tempo, né?
o nível cai muito. O nível cai muito. O Botafogo precisa de jogador físico. E não tem. Já falei isso várias vezes. Mas no primeiro tempo criou. O Santos, acho que um jogo melhor, o Santos tá se adaptando, tá melhorando. Deixou o Igor Jesus na cara do gol e o Igor Jesus perdeu o gol, pô. Se o Botafogo faz 1-0 ali, o jogo era outro. O Botafogo foi muito melhor no primeiro tempo. Aí veio pro segundo tempo, mano. Eu não sei o que aconteceu de verdade, mano. Não sei. O Botafogo veio todo embananado pro segundo tempo. Todo desorganizado. A Laú melhorou. E no segundo tempo, sim, a Laú foi bem melhor. E mereceu vencer no segundo tempo. Eu acho que o jogo como um todo, o empate era mais justo. Porque o Botafogo foi melhor no primeiro tempo e a Laú foi melhor no segundo. Mas a Laú, quando chegou lá, botou a bola na casinha, o Botafogo, quando teve a chance, não botou. Sobre o jogo é muito decepcionante. Muito decepcionante. Depois de um jogo contra o Palmeiras que eu achei bom, você pega um adversário muito fraco, igual a Laú, e joga desse jeito, eu não gostei. Mas perdeu a paciência, também não vou ficar crucificando ninguém aqui. Não vale a pena. Só tem uma coisa que me preocupa. Se a gente levar em consideração que o cara bobo vai fazer 0 pontos, que é o normal, todo mundo vai fazer 6 pontos nele. A Laú já tem 9, porque ele fez 3 no Botafogo, certo? Não, calma aí, Então, ela o quê? Não entendi, ô Leozinho. se todo mundo fizer 6 pontos no cara bobo, Sim. a Laú já Ah, a tem Laú 9. tem 9 que ela fez 3 no Botafogo, entendi. Exatamente. O Botafogo tá arrumando sarna pra se coçar, tá? O Botafogo tem a obrigação de passar nesse grupo e tá arrumando sarna pra se coçar. Era um jogo pra pelo menos empatar. Aí você vai falar, pô, né, mas esse time é fraco, vai chegar na última rodada aqui no Rio, é só ganhar dele aqui. Mas quando você é obrigado a ganhar, o jogo cria uma tensão desnecessária, né? Então, assim, eu já nem penso mais em ficar em primeiro do grupo, tá? Nem penso mais. Eu só quero me classificar, em segundo tá bom, eu não tô nem aí, tá? Porque na janela de meio do ano, consertar as besteiras que foram feitas, foram muitas, e tentar brigar de novo. Esse time aí, com esses pontas aí que não fazem nada, pode esquecer, gente. Pode esquecer. O time não consegue agredir a Laú, pô. Pelo amor de Deus, gente. Tá E, não é, faltando. e só pra terminar, Gilson, não é. Eu vou falar, o trabalho do Paiva é bom, tá? O time consegue criar, o time tem ideia de jogo, o time tem posse de bola. Só que falta qualidade. Falta o cara pra resolver o jogo. Aí, eu vou até recomendar aqui, eu nem gosto de ficar recomendando o canal, não, que a galera tem que ver o nosso canal. Leozinho, depois você assiste depois eu vou te mandar um vídeo sobre um cara que falou sobre o jogo do Botafogo. E claramente a deficiência do time do Botafogo em questão de criar jogadas. Tipo, o Botafogo conseguia começar a jogada, aí na hora do último passe o Botafogo errava, o Botafogo não conseguia ter calma pra definir, e já tava acontecendo isso contra o Palmeiras, De né? novo. Aí, É isso, de novo. entendeu? Sabe, E fica um alerta, né? Já que já é o segundo que já acontece isso, então já mas, fica de mas alerta aí. a questão, Gilson, é que eu acho que o problema é maior do que a gente está imaginando. O problema é qualidade. Esse é o problema. Não, e o problema não deveria ser qualidade, né? Olhando pro Botafogo assim, não deveria, né? E ontem ontem não, na quarta o Savarino ainda ficou fora, né, por conta de lesão. Então é um jogador que também, depois das saídas do Luiz Henrique e do Almada, ele virou ainda mais uma referência técnica, né, pro time do Botafogo. Exato. Mas só pra fechar o Botafogo, cara, Sim. contra o Palmeiras, caiu 3 bolas no pé do Savarino e ele errou tudo também. Que é um cara que. O Savarino jogou mal contra o Palmeiras, mas eu acredito que ele poderia ter jogado melhor na quarta. Com certeza, entendeu? Com certeza. Agora, o resultado foi péssimo, tá? Péssimo. Tá? É isso. Vou só complementar aqui, eu também achei que o resultado foi ruim. Primeiro tempo do Botafogo, a galera, tem muita gente que falou, o Botafogo jogou mal os 2 tempos. Eu não acho, acho que o primeiro tempo o Botafogo jogou bem. Não tem como, gente, jogar bem. Tu acha que todo jogo vai o quê? Fazer 30 finalizações num tempo? Não existe isso. O Botafogo, na medida do possível, jogou bem. É um início de trabalho, entendeu? Que nem eu falei. Eu acho que o Botafogo deixou a desejar no segundo tempo. Como o Botafogo jogou bem contra o Palmeiras, mas eu também não fiquei falando tanto assim, eu falei, cara, é início de trabalho. Eu acho que agora o Botafogo ele tem que fazer o dever de casa, né? Eu vou falar um pouquinho dos próximos jogos, que é ganhar do Juventude do cara bobo. O Botafogo tem que fazer esse dever de casa, entendeu? Mas eu acho que o Botafogo ficou devendo principalmente aí no segundo tempo. O Botafogo depois... Teve um momento que o Botafogo, além de ficar devendo, o Botafogo ficou meio perdido no jogo, não sei se você sentiu isso. O Botafogo, tipo assim, não soube meio que fazer depois. Que depois que tomou o gol, eu achei que o Botafogo falou, caraca, e agora? Não pode fazer isso, entendeu? Eu achei que o Botafogo teve momentos ali de, tipo assim, caraca, o que tá acontecendo? E não pode, um time que é atual campeão da Libertadores não pode ficar perdido em campo. Entendeu? Não, só pra fechar aqui, gol de pelada, né? Pelo amor de Deus.
Pô, pra mim o erro principal foi do Jair, que foi subir no alto e na hora da recomposição ele não recompôs direito. E o Barbosa, a galera fala, eu mesmo falei na hora do gol achando que foi culpa dele. Mas o Não. Barbosa foi 2 em cima dele. Aí dobraram em cima dele, o cara só fez. Cara, é um gol de churrasco, de fim de semana. O cara dobrou nele ali, tocou embaixo e fez o gol. O pior pra mim nem é isso. Foi um chutão do goleiro da Universidade de Chile, pô. Como é que pode, o jogo tava tão desarrumado num chutão do goleiro? Não foi uma transição, não foi um contra-ataque, tá ligado? Aí você vem, o Gregory já com amarelo não faz a falta pra não ser expulso. Vitinho arame liso, também não fez a falta. Jair chegou perto, ficou 2 contra 1 no Barbosa. Gol de pelada, pô, de churrasco, pô. Inacreditável. É isso, cara. Agora vamos prosseguir aqui, falando de todos os times aqui em competições continentais. A gente aí, porque ontem, infelizmente, cara, não teve como fazer live, jogo do Flamengo 9h30. Pô, tem uma galera aí que acompanha sempre os jogos e a gente não quis converger com os jogos. E também fazer uma live pós-jogo ia ficar muito tarde, né? Então acabamos optando por fazer um vídeo aqui para resumir um pouco, né, como é que foi a jornada dos cariocas na Libertadores e na Sula. Agora eu vou falar um pouquinho, né, cara, do Vasco. Falar um pouquinho. Cara, o Leozinho falou que tem que se acalmar. E eu então, irmão, é porque já passou 2 dias, então beleza. Mas, irmão, na hora eu fiquei muito bolado mesmo. Mas, assim, vou ser sincero, eu fiquei bolado porque o Vasco tomou gol no último minuto. Dito isso, o Vasco em nenhum momento mereceu ganhar esse jogo, em nenhum momento. O Vasco, olha, cara, eu vou até ficar feliz e ao mesmo tempo triste porque o Vasco jogou mal. O Vasco só ia ganhar o jogo por conta de individualidade do Coutinho, que finalmente o Coutinho fez uma partida, tipo assim, que realmente, esse é o Coutinho que o Vasco precisa, entendeu? Só que aí é complicado, né? Quando o Vasco tem o Coutinho, coletivamente o Vasco não funciona zero, então é muito complicado, né? O Vasco sempre tem algum problema para atrapalhar. Mas vamos lá. Primeiro tempo, o Melgar jogou muito melhor, muito melhor. O Vasco acabou o primeiro tempo ganhando por conta da individualidade do Coutinho. O jogo começou, o juiz apitou, o Coutinho já meteu uma bola de fora da área no ângulo, um chutaço, um golaço do Coutinho. Do estilo dele, né? Ele já fez 700 gols assim na carreira. É a especialidade dele, essa colocada de fora da área. Aí, né, um pouquinho antes de acabar o primeiro tempo, o Coutinho mais uma vez domina a bola, observa o Verratti entrando na área, ele dá um passe de 3 dedos, deixa o Verratti na cara do gol só pra ele fazer. Aí o Vasco faz 2-0. Só que aí depois, né, antes de acabar o primeiro tempo, mais uma vez, o que acontece quando brasileiros enfrentam times que jogam na altitude? 700 cruzamentos na área do time adversário. Todo time que joga na altitude faz isso com o brasileiro, e o Vasco não estava preparado para isso. Esse é só o primeiro, tá? O Vasco tomou 3 gols de cruzamento na altitude. 3. Não é à toa que foi 3-3. Mas enfim, cruzamento, a bola em cima do João Vitor, gol do Melgar. No segundo tempo, começou o segundo tempo, eu falei, cara, o Vasco tá ganhando. Até esqueci disso, foi bem lembrado. O Melgar ainda perdeu um pênalti, que a bola raspou na trave, a bola não entrou, mas o Léo Jardim tava na bola. Chegou no segundo tempo, eu falei, cara, o Vasco não tá jogando bola nenhuma, eu só tô rezando pra acabar esse jogo, e o Melgar tava amassando 700 escanteios, o Léo Jardim tinha feito um milagre, e ainda tinha perdido o pênalti, né? Então eu estava no lucro. Chegou no início do segundo tempo, eu falei, cara, eu espero que o jogo fique chato. Como assim fique chato? Que o Melgar para de atacar, e eu sei que o Vasco também não vai ter força muito pra atacar, e vai ficar aquele jogo chove não molha. E foi o que aconteceu, início do segundo tempo, foi uns 20, 30 minutos, um jogo que não acontecia nada, mas aí acontece a merda, né? O Morro estava muito calmo. Do nada, um cruzamento na área, aonde o Maurício Lemos, que tá fazendo um bom jogo, reclama que foi empurrado dentro da área, só que o jogador do Melgar deu um empurrãozinho ali no Maurício Lemos. O que aconteceu? Bola aérea, gol do Melgar. O que acontece? Que acontece não, falei besteira aqui. O terceiro gol do Vasco não foi 2-1, gol do João Vitor. Aí depois do João Vitor ter falhado no gol, né, no 2-1 do Melgar, falha do João Vitor, o Vasco fez o 3-1 ainda nesse meio tempo, né? Saída de bola errada do Melgar, o Nuno Moreira toca a bola, o Verratti ele chuta, só que ele chuta errado, só que como o cara tá numa fase tão artilheira, que a bola bate no zagueiro do Melgar e depois o Verratti dá um carrinho e a bola entra no gol. 3-1, mais um gol do Verratti, segundo gol dele, tá fazendo uma temporada absurda. Aí, agora, corrigindo o que eu falei, o jogo continuou meio morno, tava diferente do primeiro tempo, né, que o Melgar tava jogando melhor, tava amassando o Vasco, na minha visão. O segundo tempo tava morno até os 30 minutos do segundo tempo, 25.
Aí que foi o lance que eu falei, né? Maurício Lemos reclama que foi empurrado, bola aérea, gol do Melgar, 3-2. Aí eu falei, agora deu merda. Depois disso, passou mais 5 minutos, o Melgar voltou a pressionar o Vasco. Não tava mais um jogo morno. Aí o Melgar pressionou. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí o nosso brilhante técnico, Fábio Carilli, tem a brilhante ideia, faltando 10 minutos para acabar. O Melgar já estava pressionando o Vasco naquele momento, de tirar o Verratti e colocar o zagueiro Lucas Oliveira. Eu falei, cara, eu conheço muito de Vasco. É óbvio que isso não vai dar certo. E não deu outra. Mal entrou, 3-3. Mal entrou não. Mal entrou, o Melgar começou a pressionar. Eu falei, cara, o Vasco vai tomar o gol. Aí foi aquela coisa, né? Qual o sentido do Carille colocar 3 zagueiros, sendo que na entrada da área para cruzamento, o Vasco não estava com ninguém para cortar essa bola. Aí ele achou de uma boa opção ele tirar um atacante, tá ligado? Ele poderia até tirar o Verratti, mas poderia colocar um jogador de velocidade para explorar contra-ataque, ou colocar um meio-campista para segurar a bola. Não, ele preferiu retrair ainda mais o Vasco, colocar mais um zagueiro. Quando ele fez isso, eu sabia, cara. É o castigo que o Vasco sempre ia pagar. Eu sabia que o Vasco ia tomar um gol no final. Sabia. Tipo assim, uma coisa que eu olhei assim e falei, vai tomar o gol. E não deu outra. Porque o Melgar tava conseguindo cruzar facilmente na área do Vasco. Quando ele tirou mais um jogador da frente e botou um zagueiro, aí, mano, a entrada da área para cruzamento ficou mais exposta ainda. Então, ficou um monte de jogador dentro da área do Vasco e um espaço enorme pro time do Melgar cruzar. E não deu outra, cara. Não deu outra. Cruzamento, nos acréscimos, o Melgar foi lá, cruzou a bola em cima de quem? Nas costas de quem? Lucas Piton, que é péssimo marcando dentro da área. Ele tem essa deficiência grave, já não é de hoje, há muito tempo eu falo isso. Cara, o Vasco já tomou uns 700 gols assim. O Bruno Henrique já fez gol, o Bruno Henrique do Flamengo já fez gol nas costas do Piton, subindo em cima dele. Tipo assim, a jogada marcada. E foi o que aconteceu. Tipo assim, o Vasco poderia não ter tomado o gol no final? O Piton deu mole? Sim. Mas, cara, desculpa, quando o técnico faz isso, desculpa, ele corre o risco de fazer. Porque se naquele momento, antes da substituição, o Melgar já estava melhor no jogo, já estava pressionando, por que você vai ter a ideia de você recuar ainda mais o time, sendo que esse time já está sendo pressionado? Não é que o Vasco não estava sendo pressionado, o Vasco já estava sendo pressionado. Então, pra mim, cara, uma atuação abaixo do Vasco, que só não perdeu, que nem eu falei lá no início, por conta de individualidade do Felipe Coutinho, que fez uma partida muito boa, decidiu, né? E poderia ter dado uma vitória mesmo, o Vasco jogando mal. Mas assim, cara, o Vasco jogou mal, o Vasco não fez um bom jogo, e não foi só porque ele colocou o zagueiro, não. O Vasco já estava jogando mal antes de colocar o zagueiro, entendeu? Então é isso, cara. Assim, se falasse pra mim no início do jogo que o jogo seria 1-1, eu ia ficar bolado, reclamar, falar, cara, altitude, o Melgar não é bom, mas querendo ou não, é o melhor time lá do país deles, né? O líder do campeonato. O Vasco também não tem um super time. Eu falei, vamos resolver em São Januário. Mas da forma que foi, do jeito que o Vasco jogou, ainda tomando um gol no final, pra mim, o Vasco sai como muito perdedor nesse jogo. Sai com gosto de amargo de derrota. Mas eu vou passar aí pro Leozinho pra ele dar a visão dele. O que você achou aí brevemente aí dessa atuação do Vasco e dessa derrota não, né? Mas desse empate com gosto de derrota. Mano, eu só vou completar o que tu disse. Não tem nem muito o que falar. Assim, se o Vasco empatasse com o Melgar em 0-0, a gente ia falar, beleza, vai. Eu nem vou falar de altitude aqui, porque eu já falei de altitude várias vezes nesse canal aqui. Eu acho que a altitude não, e era 2000 e pouco, também não era altitude de La Paz, não. A altitude é uma parada muito superestimada pelos brasileiros, a não ser que seja El Alto, La Paz, que aí é uma parada muito alta. Beleza. Fora isso, dá pra jogar tranquilo, dá pra ganhar. Brasileiro adora botar desculpa em tudo. Então nem vou nem falar de altitude aqui. Se o jogo fosse empate 0-0 com o Melgar, tu ia falar assim, o Melgar é meio ruim, um time peruano ruim e tal, mas beleza, empate fora de casa, tá bom, tá valendo, tá ligado? Agora, a partir do momento que você abre 3-1 contra um time que é sabidamente fraco, é fraco, gente. Se o Melgar tá no Sul-Americano, ele é fraco. Simples. Ele caiu, o Melgar, só pra... O Melgar, ele estava na pré-Libertadores, porque o Melgar, ele foi campeão. Caiu. Ele caiu na pré, aí foi jogar Sul-Americano, entendeu? Ele caiu na fase da pré que ele poderia ir pra Sul-Americano, entendeu? Isso. Então, assim, cara, você fazer 3-1, e foi o que tu falou, Gilson, tava 3-1 até 35 do segundo tempo, 38, sei lá. Sim. Foi do final do jogo. Não foi que tava 3-1 no primeiro tempo e levou 2-0 no segundo tempo, não. Tava no final do jogo. Cara, foi na reta final do jogo.
E qual a necessidade de você tirar atacante e ficar botando zagueiro, chamando, chamando? Era só botar um cara de velocidade. O Vasco ia ter espaço para contra-ataque. Era só botar um cara de velocidade. Que devia ter no banco. Eu não consegui ver o jogo, mas devia ter alguém no banco de velocidade. O Lloyd, maluco. Tanto faz, tá ligado? Só para ter contra-ataque, sabe? Então, É, poderia assim. entrar o Lloyd, porque o Ryan já tinha entrado, mas Então, quando o Ryan entrou, ele tirou um ponta por um ponta, então foi a mesma coisa. Naquele momento, eu acho que o Verratti cansou também da altitude, né? Já tem uma idade. Mas, tipo assim, cara, o problema não foi tirar o Verratti, eu não contestei isso. O problema foi não, ter tirado o Verratti e colocado um zagueiro. do Não teve zagueiro. sentido. Ele poderia ter colocado um meia mais veloz ou um atacante veloz. Cara, colocar zagueiro pra mim não devia ser opção. Que dali foi loucura Não, que ele fez, na minha visão. Entendeu? e você ainda fez o seguinte: você perdeu a segunda bola. O Melgar cruzava a bola na área e pegava o rebote, cruzava a bola na área. Cara, quando você cruza 70 bolas na área, irmão, levou 3 gols de cabeça. Irmão, cruzou 70 bolas na área, pô. Não, e o Melgar já tá, tipo assim, 5, 10 minutos antes, depois daquele gol que eu falei do Maurício Lemos, que ele reclamou do empurrão, o Melgar já estava fazendo isso. Tipo assim, já estava acontecendo isso. Aqui que ele acha uma boa ideia, um time que estava tendo dificuldade para marcar a entrada da área para evitar o cruzamento, tirar mais um jogador lá da frente e colocar. Ele poderia ter tirado o Verratti e colocado um meia ou um ponta ali para ajudar no corredor. Não, ele atrai mais o time, ele chama mais e, tipo assim, ele oferece o cruzamento pro Melgar. Tipo assim, ele dá o risco pro Vasco falar assim: olha só, a gente aceitou que o Melgar vai fazer chuveirinho o jogo inteiro e vai ser isso aí, vamos contar com a sorte de nenhuma bola entrar. Sendo que não precisava correr esse risco, entendeu? Não precisava. Não, só pra encerrar, vou falar mais, tá? Se o gol é 2 minutos antes, ele levar a virada, tá? É? Do jeito que tava, ia levar a virada. Não, tipo assim, o Vasco falou assim: ó, acabou o jogo pro Vasco, tá, gente? Agora a gente vai ficar só rebatendo bola aqui e torcendo pra bola não entrar. É isso. Não dá. Entendeu? Não dá. Não dá. Aí, mano, aí a galera que critica o Carille, mano, aí ele dá um prato cheio pra quem critica ele, entendeu? Depois dele ter feito isso, né? Porque isso aí foi um erro dele, entendeu? Então não foi erro de A, de B, de C, foi um erro do técnico. Aquilo dali, o Vasco já estava com dificuldade antes do zagueiro. Aí ele conseguiu piorar a dificuldade do Vasco, então ele tem o dedo dele ali, entendeu? Tem. Exatamente. Mas foi isso, né, cara? Empate pro Vasco. Pela forma que foi ruim, mas o Vasco, querendo ou não, pra você ver, ontem teve um jogo lá do Lanús contra o outro time, Boto Cabelo, que o Vasco vai jogar semana que vem, em casa, em São Januário, tem que ganhar, obrigação, ganhar esse time. E o jogo acabou empatado, então, pra tu ver, no saldo ali, o Vasco ainda tá em primeiro no grupo, então o Vasco agora tem a obrigação de ganhar os jogos em casa pra conseguir classificar sem muito drama, né? Mas poderia ter feito 3 pontos pra ficar já. Que a Sul-Americana só passa 1 direto, tá? O segundo lugar ele vai uma espécie de playoffs, né? Pra ver se classifica. Eu acho que pega o terceiro colocado lá da Libertadores. E é por campanha, tá? Tipo, pior terceiro colocado pega o melhor segundo. O segundo pior terceiro. Isso aí eu não sabia, não. Pelo Tá, menos em 2023, quando o Botafogo estava na Sul-Americana, ele passou em segundo, era assim. Foi isso. Não sei se mudou. O Botafogo participou desse playoffs? Só pra fechar aqui. Patronato da Argentina. Patronato da Argentina, né? Time pequeno da Argentina. Agora vamos falar aqui do Fluminense para fechar a live. O jogo que aconteceu também na terça-feira, né? Pela Sul-Americana. Vasco e Fluminense estão dividindo aí a Sul-Americana. E Botafogo e Flamengo estão jogando a Libertadores. E para fechar, vamos falar aí do Fluminense. Cara, eu não consegui acompanhar tanto o jogo, porque tava passando também muito jogo simultaneamente. Mas eu vi os melhores momentos, eu vi também os comentários da galera. Assim, o Fluminense, ele fez um grande resultado. Além de, não vou nem, eu vou falar da atuação, mas vou falar do resultado primeiro para ser justo. O Fluminense conseguiu ganhar lá, depois de ter demitido o Mano Menezes, essa semana um pouco conturbada. Ontem foi anunciado o Renato Gaúcho, inclusive eu fiz um conteúdo sobre o Renato, a galera aí pode acompanhar aí nos shorts do canal e nas outras redes também, né, TikTok. Mas assim, eu esperava que o Fluminense talvez no máximo empataria, assim, sendo bem sincero, porque, cara, tava com um interino, né, com o Marcão, Fluminense um pouco perdido ainda, não tem como exigir muito coletivo do Fluminense depois de ter demitido um técnico e não tem vindo ninguém, né, só veio agora o Renato. Mas pelo pouco que eu vi, o Fábio teve que trabalhar bastante, né, teve que fazer bastante defesa, e o Fluminense meio que, assim, teve algumas oportunidades, com um protagonismo claro, né, do John Arias. Eu acho que as principais chances ali do Fluminense passou pelo pé do Arias, né, que eu já falei aqui várias vezes que é o melhor jogador do Fluminense, e o Fluminense precisa muito da boa atuação do Arias para conseguir render alguma coisa. Vamos ver agora com o Renato. Mas assim, o Once Caldas deu muito trabalho, foi um jogo difícil, então o resultado tem que ser valorizado, ainda mais pela questão do treinador.
Mas, assim, resultado bom, o Fluminense começou com o pé direito, agora vai jogar em casa, né, no próximo jogo da Sul-Americana. E, assim, cara, o importante era conseguir vencer, entendeu? Na minha visão, devido à circunstância. Mas, assim, mais uma vez o Fábio salva o Fluminense. De modo geral, o Once Caldas jogou melhor, na minha visão, o Once Caldas jogou melhor. Assim como o Leozinho já estava falando lá no início do vídeo, né, cara? Os brasileiros estão com dificuldade aí nessas competições. A gente ficava falando aí nas outras lives, brasileiro, passa o carro, passa o carro. Mas nesse início aí, tá tendo dificuldade, né? Até contra times que a gente acha que muito mais tipo assim, muito mais fraco, né? Do que os times brasileiros, tá tendo dificuldade. E eu vou passar aqui pro Leozinho, né? Pra ele dar a visão dele, o que ele achou desse jogo do Fluminense. Um gol do Germancano, assim, um gol até raro dele, né, cara? Por não ser um cara muito alto, ele conseguiu dar uma cabeçada muito boa, né? Um cruzamento ali do Guga, uma jogada do John Arias, e um belo cruzamento e cabeçada muito boa, não deu pro goleiro do Once Caldas, né, o Leozinho. Mano, eu vou ser breve, porque a minha comparação com o Fluminense vai ser a mesma com o Flamengo. Eu acho que se assemelham as situações. Eu acho que o Fluminense também não jogou nada praticamente, como o Flamengo também não jogou nada, mas ganhou o jogo. O mais importante era ganhar o jogo. Ganhou. Conseguiu sair na frente, eu quero dizer, no grupo, né? Fez uma vitória fora de casa, num grupo que é San José, União Espanhola e Once Caldas, né? Eu acho que o Once Caldas Sim. deve ser o mais forte desse grupo, depois do Fluminense. Então você pega, entre aspas, tá? O mais forte fora de casa e você vence. Então isso é o mais importante. Sobre rendimento, é aquilo que eu falei no início do vídeo. Nenhum brasileiro rendeu, ninguém jogou bola. E isso é um ponto para a gente pensar no futuro, mais para frente. Aí, Mas tem que. Leozinho, Oi. só pra fechar aqui, eu também acho que o Fluminense não jogou bola igual o Flamengo. Só que a única diferença é que pelo menos o Flamengo, o Deportivo Táchira, não ofereceu tanto perigo, só no final do jogo. É, Já o Once Caldas, pelo que eu vi, ele ofereceu perigo quase o jogo inteiro, assim, teve sim. lances. A diferença é essa, ambos não jogaram bola, mas o adversário, tipo o Once Caldas em si, eu acho que ele conseguiu oferecer mais perigo que o Táchira no Flamengo. O Flamengo conseguiu evitar esse perigo aí do Táchira, né? Só Mas, pra não, sim, eu, fechar. eu concordo, mas aí eu acho que entra na disparidade. Eu acho que a disparidade de tática do Flamengo é muito maior do que a de Once Caldas e Fluminense. Então, Sim, o nível me- dos times, né? entendeu? Entendi. Então, mesmo por isso que o Tátira pode não ter parecido tão não pressionou tanto, porque o Flamengo é 1 milhão de vezes melhor que o Tátira. O Fluminense é só 50 mil vezes melhor que o Once Caldas, tá ligado? O Flamengo é 1 milhão de vezes melhor que o Tátira. Por isso pareceu isso. Mas o mais importante foi o que eu falei, mano, era ganhar. Nessa rodada que você viu os brasileiros, Vasco tropeçando, Botafogo tropeçou, o São Paulo ganhou, mas não jogou bem, o Fortaleza perdeu em casa. Você Tomou um viu que. massacre, né? Você viu então que, tipo assim, os brasileiros tiveram dificuldade. Então a gente tem que valorizar a vitória do Fluminense fora de casa. Foi muito importante pensando em classificação, né? Agora, isso vai ser suficiente mais para frente? Não sei. Aí é outra história. Mas foi o que você falou, é contexto. É contexto. Sem técnico, com técnico interino, tinha acabado de levar uma surra do Fortaleza que não vem bem, fora de casa no Brasileiro. Então, assim, foi muito bom, mano, muito bom. Rendimento não tanto, mas o resultado foi bom. Agora o Fluminense pega, se eu não me engano, o Fluminense pega o San José em casa. Se eu Eu não acho me que é engano, isso, é sim. isso. Pega o São José em casa. O São José, se eu não me engano, jogando em La Paz, levou mais de 25 finalizações da União Espanhola. Ou Foi. seja, esse jogo em casa, o Fluminense tem que meter 8 nesse time, né? Pelo amor de Deus. Não, Aí não, faz. não. Aqui, ó. São José vai pegar em casa mesmo. Quinta-feira, 9h30, tá certo. Então, então esse jogo aí é o Fluminense fazer saldo. É o Fluminense fazer saldo, abre 6 pontos no grupo, ó. Acabou, tá classificado. Seis Não, pontos porque, em tipo dois assim, jogos. o Fluminense, ele tem que se preocupar muito, porque, cara, eu não tô entendendo, só pra fechar aqui o vídeo, né? Cara, eu não tô entendendo muito a do Fluminense, porque, vamos lá. O Fluminense vai jogar o Brasileiro. Ó, não tem um super elenco, vai jogar o Brasileiro. Aí, pô, ontem não, na terça colocou o time máximo na Sul-Americana. Aí, na Copa do Brasil, provavelmente também não deve poupar. Então é bom o Fluminense classificar o quanto antes na Sul-Americana para poder poupar esses jogadores, porque, cara, o Fluminense, além disso, ainda vai jogar um Mundial, que e ninguém sabe como é que vai ser a questão do Mundial do Fluminense. Então, cara, alguma conta ali do Fluminense não tá batendo. Eu tô estranhando isso, porque, tipo assim, caraca, vai priorizar tudo? Tá? Será que o Fluminense tem como ter time para priorizar tudo e é isso aí, vamos pra dentro? Pô, será que não pode dar uma merda, não? Não. Então eu não sei, entendeu? Então eu não Eu, sei. eu, eu acho, Gilson, pra fechar aqui, eu acho que o jogo com o San José é pra poupar. Tá?
Gente, pelo Eu amor acho de que o Deus. Fluminense misto reserva dá pra ganhar no São José no Maracanã. Pô, gente, o San José, com todo respeito, eles levaram quase 30 finalizações do União Espanhola na altitude de 4 mil metros, pô. Esse time vai levar 50 finalizações do Fluminense aqui. Tá de brincadeira, pô. Esse time aqui, se juntar eu, você, Marquinhos, Vitinho aqui, a gente ganha deles, pô. Tá de brincadeira, gente. Tô de brincadeira, pô. É isso. É isso. Rapaziada, foi isso, cara. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam aí no canal, né? Até para fechar aqui o vídeo também, deixar, né, a inscrição, deixa o seu like. Espero que vocês gostem aí desse tipo de conteúdo. A gente tá sempre trazendo novos conteúdos aí pro canal. Tá vindo muita coisa boa aí, muita produção de vídeo, muita coisa interessante. E é isso, rapaziada. Vou deixar pro Leozinho aqui finalizar o vídeo, mas quero agradecer aí a presença de todos. E a gente tá vindo com muitas novidades aí a partir da próxima semana aí pro canal. É isso, é isso. Obrigado, Gilson. Pô, prazer enorme fazer mais um vídeo aqui. Rapaziada, senta o dedo no like, vai lá no TikTok, vai lá no Instagram, compartilha, Reels, pô, vai lá, dá aquela força. Tem muito conteúdo maneiro chegando. Tem quadro novo no canal semana que vem. Tem quadro novo semana que vem, que a gente já tá aprontando tudo direitinho. Então, tem muita coisa maneira. Não deu pra gente fazer live essa semana, quinta-feira, porque o jogo era muito tarde, mas tem que ter o conteúdo. Então, a gente grava um videozinho aqui, nem que seja falando só dos cariocas aqui rapidinho, e solta o vídeo pra ter conteúdo toda semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, né? Voltaremos semana que vem com live e com vídeo novo, tá? Quadro novo no canal. É isso, tropa. Valeu, tamo junto e até a próxima. Valeu, tropa.